Hoje nós vamos dar continuidade ao que conversamos na última aula, né? Estávamos falando sobre qual é o paradigma, né, do reconhecimento de padrões, inteligência artificial e machine learning, né? Só revisando, nós vimos que o objetivo dessa ciência é você construir regras que consiga discriminar grupos, tá? E a partir dessa regra conseguir classificar ou alocar objetos nesses grupos, mesmo você não sabendo a origem deles, né? Ah, e que essa abordagem ela pode ter elas- eh, essa área do conhecimento ela pode ter duas abordagens, que é a supervisionada e não supervisionada, né? Supervisionada quando a gente já tem o conhecimento prévio sobre a estrutura e a quantidade de classes, e a não supervisionada é que a gente não tem nenhuma dessas informações, tá? Hoje nós vamos definir um dos métodos de reconhecimento de padrão supervisionado. Ah, na verdade, ele é a base para reconhecimento de padrões supervisionado estatístico ou classificação estatística, ou até mesmo o Statistical Machine Learning, né, que é aprendizado de máquina estatística. Ele funciona como uma ideia bem intuitiva. Como eu comentei na aula passada, além de eu conseguir alocar objetos em determinadas classes ou grupos, eu também é, calculo uma medida, nesse caso é a medida de probabilidade, em relação à classificação, né, ou seja, a alocação desse objeto em um desses grupos. Então a ideia intuitiva por trás do classificador de Bayes é você classificar um objeto onde ele tem mais probabilidade de, de ser daquela classe. Significa que eu vou pegar um objeto que eu não sei a classe dele, vou compará-lo com outras classes e vou obter uma medida de similaridade, ou seja, o quão similar esse objeto é àquele grupo. E aquele e, e aquele grupo ao qual esse objeto for mais similar, ou seja, tiver maior semelhança, então eu vou alocar esse objeto lá, tá? Ou seja, essa semelhança se traduz em termos probabilísticos, tá? Quanto, quanto maior semelhança, mais provável que esse objeto esteja nessa classe. E aí nós vamos usar a notação de C1 até CD, com D maior do que 2, como sendo as nossas depopulações ou grupos, tá? Então C1, C2 até CD vão ser os nossos grupos. Uh, nós vamos representar por x um vetor de ordem p por 1, tá? Ou uma matriz de um vetor característica, tá? Um vetor coluna, né? Que é de ordem p por 1. Ele vai ser um vetor aleatório que ele assume valores no espaço dos números reais, né? Na, na, na verdade, no espaço gerado por p conjuntos reais, tá? Então é o RP, tá? R elevado a P aqui que está escrito aqui. Ah, esse vetor de característica ele tem em suas componentes as variáveis aleatórias, que são as características que nós observamos no objeto de estudo. E é a partir dessas características que nós vamos calcular as probabilidades ah, do, dos indivíduos pertencerem a um desses grupos, tá? Tá.
Então, a definição do classificador de Bayes, ela é bem intuitiva. O que eu quero é, dado que eu tenho um X aqui, que é uma observação que eu não tenho conhecimento nenhum, tá? O X eu não tenho conhecimento nenhum sobre ele, onde ele ocorre, tá? Em qual população ele pertence. É, então eu tenho as observações que foram feitas dessas características nesse objeto, então por isso que é um X minúsculo, tá? Aqui C representa uma variável aleatória que identifica esses grupos ou classes, tá? Essa variável a gente chama de variável identificadora. Geralmente na literatura você vai ver essa variável representada por y, tá? Mas aqui o que eu tenho ela representando é um C determinando uma determinada classe. Então, o que eu estou mensurando aqui é, dado que eu tenho a observação das características desse novo objeto, qual a probabilidade dele pertencer a uma determinada classe C, tá? Então, esse basicamente é a regra de Bayes. Eu vou calcular a probabilidade desse novo objeto pertencer a cada uma dessas classes e depois nós vamos ver como é feita a regra, né, a decisão. Bom, é, eu acho que aqui está até melhor de entender. Então, C aqui igual a J dado que eu tenho uma observação, né, de X, ou seja, uma nova observação, a probabilidade desse C ser igual a um J qualquer, tá? J indo de 1 até D, que representa as classes. Bom, essa probabilidade eu não consigo calcular, porque para eu calcular essa probabilidade eu preciso conhecer a estrutura da classe. Então eu preciso conhecer a distribuição é, de C dado X. Eu não conheço isso. Então a gente usa o teorema de Bayes, né, para reescrever essa probabilidade condicional nessa outra expressão. Essa segunda expressão, ela tem aqui, dado as informações que eu já tenho sobre a classe J, né, qual a probabilidade de X assumir esse valor que é a nova observação. Então, o que eu estou fazendo aqui é um cálculo da semelhança entre esse novo objeto X, que acabou de ser observado, com os outros vetores de características que estão compondo aqui a minha amostra na classe, tá? Referentes à classe J. Então, essa medida aqui nós denominamos de função de verossimilhança, tá? Justamente porque verossimilhança ela está calculando essa, essa semelhança probabilística entre essas entre esse novo objeto e os objetos que compõem a classe J, tá? A palavra verossimilhança significa probabilidade, tá? O sinônimo de verossimilhança é probabilidade. E aqui também decorrente, isso daqui é claro que é decorrente do teorema de Bayes, tá? Então eu tenho uma probabilidade de C igual a J, ou seja, uma probabilidade natural de qualquer objeto, independente das observações que são feitas na características, terem terem a probabilidade natural de fazer parte disso. Por exemplo, digamos que eu tenho uma pessoa que está com uma certa doença, tá? Vamos pegar o exemplo do Covid, tá? Digamos que a gente quer calcular se uma pessoa está com Covid ou não. É, digamos que a, a porcentagem
nossa população hoje infectada beira. Eu estou supondo aqui, tá? Eu não lembro os dados exatos. Mas digamos que 10% da nossa população está infectada com Covid. O meu vetor característica aqui inclui duas variáveis: temperatura da pessoa e vamos considerar só uma característica, a temperatura da pessoa, tá? Então eu estou fazendo aqui como se eu tivesse medindo a temperatura de uma pessoa, né, em um, em um local, né? E com base nessa característica, na temperatura da pessoa, eu quero tentar inferir se essa pessoa está ou não com Covid. Então, assim, eu sei que 10% da população está infectada, tá? Então, a probabilidade natural de um indivíduo, sem a informação da temperatura dele, né, que é a característica de interesse aqui, é, a probabilidade de um indivíduo estar infectado é de 10% e de não infectado é 90%. Então, isso significa essa probabilidade que nós chamamos de probabilidade a priori da classe. E essa daqui é a minha função de verossimilhança, ou seja, dado que eu tenho informações da temperatura de diversas pessoas, doentes e não doentes, qual a probabilidade dessa observação é, ocorrer? Então eu pego aqui um grupo de pessoas doentes e calculo a probabilidade dessa temperatura que eu acabei de medir, né? Oi? Tá, voltando aqui. Então essa verossimilhança eu vou representar como uma função f de j, tá? Que é uma f relacionada à classe j, e x, né, é o valor que nós queremos classificar. Então isso daqui é a densidade de j de x em relação à classe j, tá? Essa probabilidade a priori de classes nós vamos representar pela letra grega π índice j, tá? Bom, e aqui embaixo eu tenho, né, pelo teorema de Bayes, eu tenho aqui a probabilidade total, né, que é a probabilidade de x ser igual a x, que a gente reescreve como sendo a densidade de x. E essa densidade de x, ela é uma somatória, né, da densidade de x, levando em consideração todas as classes, multiplicando aqui a probabilidade a priori de todas as classes, tá? A definição de probabilidade total. Ou seja, ela é a densidade marginal de x, tá? Isso daqui pra gente, nós vamos ver que depois ela não nos é interessante porque ela não depende de j. Como ela não depende de j, isso aqui é uma constante para qualquer valor de j. Ou seja, se eu quero calcular a probabilidade da pessoa estar doente, esse denominador aqui vai ser o mesmo de quando eu calcular a probabilidade dela não estar doente. Então, ela é uma constante. Então, em termos probabilísticos, se eu quero classificar a pessoa de acordo com a probabilidade, isso daqui não vai me interferir em nada, porque é uma constante. Então, a gente vai só trabalhar com o que está aqui em cima no numerador, tá? Então, assim, a definição de classificador, de modo geral, é qualquer regra, tá? Qualquer função que vá do espaço das características, no caso RP, é, e associe esse valor, essa característica,
a um determinado a uma determinada identificação de classe. No caso aqui eu coloquei 1 até D, né, que são as D classes. Bom, mas essa definição aqui de classificador, ela é muito genérica, né? Então, se eu digo que uma regra, né, ela é qualquer função que com domínio no espaço das características e imagem é o conjunto das classes, então pode ser qualquer coisa, tá? Vamos definir agora o que é um erro de classificação. Então eu tenho aqui um objeto X e eu tenho um grupo CJ e CK. Então o erro de probabilidade de classificação, que eu vou representar como sendo essa função E de J e K, que significa a probabilidade do meu classificador, ou seja, da minha regra, associar esse objeto X em uma classe J, dado que a classe verdadeira desse objeto X é CK. Tá? Isso daqui segue o modelo de probabilidade, né, que vai depender aí da estrutura dessas classes. Então, o que eu estou calculando aqui dado que o objeto vem de uma classe K, qual a probabilidade dele ser classificado usando essa minha regra R numa classe J. Se J for diferente de K, eu tenho um erro. Se J for igual a K, eu tenho um acerto. Tá? Então ele vai medir as duas coisas: a probabilidade de erro e a probabilidade de acerto. Para para cada um dos pares, né, de classes. Ah, além do erro de classificação, nós discutimos aqui na última aula que poderiam haver custos associados a uma má classificação. Então, por exemplo, se uma pessoa está doente e eu digo que ela não está doente, então essa pessoa vai acabar não procurando assistência médica, não procurar, por exemplo, tomar certos tipos de cuidado que pode levar à infecção de outras pessoas e tudo mais, tá? Se eu digo que essa pessoa está doente e ela não está, então eu também estou causando um problema, porque essa pessoa pode ser medicada desnecessariamente, né? E por isso está sujeita a riscos, né, de, da administração, né, de medicamento. Eu posso, por exemplo, estar colocando uma pessoa em quarentena quando ela não deveria estar. Então isso me gera um custo, me gera um problema, tá, na minha classificação. Agora, se eu identifico se a pessoa está doente, eu digo que ela realmente está doente, isso não me gera perda ou custo nenhum, tá? O mesmo vale pro contrário. Se ela não está doente e eu digo que ela não está doente, isso daí não me gera perda nenhuma. Então, nós definimos a função de perda como sendo essa função que mensura uh, o grau de perda ou de custo de eu errar uma classificação. E aqui nós vamos representar pela letra, essa função a gente vai representar pela letra lambda, tá? Lambda i j. Significa que eu estou associando, dado que um objeto é da classe I, eu estou associando a classe J, tá? Então, reescrevendo isso, usando a regra, né, o classificador aqui, que é a regra R, significa que eu estou calculando aqui o custo de, dado que o objeto é da classe I, ele ser, usando a regra, classificado em uma dessas classes. Tá?
Percebam que essa função de perda, ela na prática, ela é uma coisa bem difícil de você mensurar, tá? Então, por exemplo, qual é o custo de eu dizer que uma pessoa está doente quando ela não está? E qual é o custo de eu dizer que uma pessoa está doente, desculpa, não está doente quando ela realmente está? Então, é complicado de você mensurar isso daqui. Em alguns outros experimentos, isso daqui fica mais fácil. Por exemplo, se eu tenho uma linha de montagem de um equipamento, tá? E digamos que esse equipamento me custe US$ 100. É, R$ 100, tá? Falando em dólar. Então, se eu digo que quando eu vou fazer o teste de qualidade e eu rejeito esse aparelho, então eu estou criando um erro, tá? Tenho um aparelho bom e estou dizendo que ele é um aparelho ruim, tá? Então, qual é o custo que está associado a isso? O custo vai ser o custo do produto mais o custo do trabalho de ter de, de fabricá-lo, tá? Em geral, isso está embutido no preço final do produto, tá bom? Então, esse seria o custo. Agora, por exemplo, se eu tenho um produto que não está apto para o consumo, né? Ele não está bem finalizado e eu classifico como um produto bom. Aí já é um pouco mais complexo, porque o que que vai desencadear isso? Você vai colocar o produto na prateleira, ele vai ser vendido. Uma vez que ele for vendido e apresentar problemas, o que que você vai qual vai ser os problemas? Você vai ter a insatisfação do cliente, você vai ter ah, as perdas associadas à troca ou reparo desse equipamento. Então, não é difícil, mas já é um pouco mais complexo mensurar esse custo de classificação errada, tá? Bom, percebam que essa função de perda, quando ela depende aqui de um classificador R, esse R é uma função de um vetor de características, tá? Então, consequentemente, isso daqui é uma variável aleatória, porque a gente não sabe, na verdade, a classificação aqui depende dos valores observados, né? Ah, então, se lambda é uma função de uma variável aleatória, consequentemente ela vai ser uma variável aleatória também, tá? Então, usando essas duas métricas, tanto do erro quanto do custo, eu posso definir um outro indicador, que é o risco, tá? A função de risco, que é o risco ele está associado com o custo multiplicando a probabilidade de erro, tá? Então, o risco de, de eu dizer que uma pessoa está doente quando ela não está é a função de perda de dizer que ela está doente quando não está, multiplicando a probabilidade de tomar essa decisão, tá? Então, percebam que o risco ele assume observações discretas, porque o número de erros que podem ocorrer podem ser numerados, tá? Então, digamos assim, eu tenho duas classes. Então, os erros que podem acontecer é o que é da classe 1 eu alocar na classe 2 e o que é da classe 2 eu alocar na classe 1. Então aí eu tenho dois eventos possíveis, logo eles são enumerados. Por isso, o risco é uma variável aleatória discreta, tá? Se eu tiver três classes, então eu vou ter os seguintes erros: classificar em um
quem é de 2 e classificar em um quem é de 3. Vou ter também classificar em 2 quem é de um e classificar em 2 quem é de 3. E eu posso também errar, classificar em 3 quem na verdade é de um e classificar em 3 quem é da classe 2. Então, são esses 6 tipos de erro que podem ocorrer. Consequentemente, esses eventos são enumeráveis, consequentemente, essa função aqui essa função risco, que depende dessa variável aleatória, ela também vai ser ela é uma função de variável aleatória, e ela é uma função que assume valores em um conjunto enumerável. Logo, ela é uma variável aleatória discreta. Então, eu posso, por exemplo, calcular o risco esperado dessa função de risco, ou seja, a média do risco associado à má classificação, que nós chamamos de função de risco, tá? Que é essa esperança levando em consideração todos esses erros possíveis que eu acabei de citar, ou seja, toda vez em que isso daqui ocorre e J é diferente de K, que é o que está escrito aqui, ó. Para todo J, indo de 1 até D, onde J é diferente de K. Tá? Isso daqui é a função de risco associada a uma determinada classe, mas eu também tenho o risco associado a todas as classes, que é chamado de risco total. Então, o risco total ele está calculando aqui exatamente aquilo que a gente estava falando ainda há pouco. Eu pego todas as combinações de erros possíveis, calculo o risco sobre eles e eu obtenho o risco total. Tá? Então, o risco total é uma medida que a gente pode usar para esse risco ele está associado à regra R, tá? Então esse risco total é uma medida que nós podemos usar para comparar regras de classificação. Ou seja, dado que eu use, por exemplo, aqui, ó, cada dessas metodologias é uma regra. Então eu posso, por exemplo, calcular o risco total sobre o nearest neighbors, eu posso calcular o risco total para os métodos SVM, árvore de decisão, naive Bayes, LDA, QDA, tá? E quem eu vou escolher? Logicamente eu vou escolher aquele que tiver o menor risco total. Ou seja, quem tiver a, a menor chance e o menor custo de eu ter uma má classificação é esse método que eu vou usar, tá? Então, assim, uma forma de construir ou de se identificar um classificador é na verdade, a gente decide pelo classificador quando a gente minimiza isso daqui, tá? Já que isso é um critério para eu escolher classificadores, eu também posso usar isso daqui como um critério para criar um novo classificador, tá? E é o que a gente vai ver agora. Só um instante, pessoal. Então eu posso usar esse critério do risco total como um método de para eu selecionar, né, ou criar um classificador, né, de tal forma que ele minimize esse risco total, tá? Como o risco total ele é uma função de variáveis aleatórias, então eu posso calcular o valor esperado dele. Tá? Ele é uma variável aleatória, consequentemente eu posso calcular valor esperado dele, variância e tudo mais. Então, o objetivo que eu quero aqui é minimizar o valor esperado do risco total. Tá? E esse é o melhor método de seleção de classificadores. Não é o único, mas é o melhor método que a gente tem. Tá?
Então aqui, primeiro eu tenho que, para minimizar isso daqui, eu preciso definir o que é o valor esperado do risco total, que eu vou definir como sendo R maiúsculo, a função R maiúsculo de R minúsculo. R minúsculo aqui é a minha regra, tá? A minha regra discriminante, é o meu candidato. E isso daqui eu reescrevo em termos da função de custo, na verdade da função de risco, né? Desculpa. O risco aqui, ele é a esperança em termos da função de custo, né? Como é que, da mesma forma que está aqui, ó, tá? Note que aqui eu tenho um par de variáveis aleatórias. Eu tenho a classe C, né, que é essa variável identificadora C, e a variável aleatória aqui, que é o vetor de características. Então eu posso calcular essa esperança desse risco total como sendo em termos de uma esperança condicional. Então eu tenho aqui a esperança desse valor esperado do risco dado um valor observado, tá? Independente se esse vetor de características é contínuo ou discreto, nesse caso aqui, sem perda de generalidade, a gente vai considerar que isso daqui é, é contínuo, tá? E aí a gente vai. Eu estou usando aqui a notação da integral de Riemann, né, em RP, tá? São P integrais aqui, mas não não vale a mesma coisa para o caso discreto, tá? Eu só estou usando a integral aqui porque é o mais comum da gente ter, da gente ter na prática, tá? Então, por definição, a esperança disso vai ser essa função esperança, só que agora eu tenho um x fixo, tá? E multiplicando, né, a densidade de x. Então, isso daqui é uma função do meu vetor de características. Então, a minha integral, a minha esperança vai ser a, o que eu tenho aqui é a esperança de uma função de x. Então, por definição, eu vou ter essa função de x multiplicando a densidade de x, tá? A função de probabilidade, a distribuição de probabilidade de x, tá? Definição, definição mesmo de esperança que eu estou usando aqui. Ah, então, percebam que isso daqui é uma integral na reta, tá? Então, é, ela é uma medida. Como é uma integral de Riemann aqui, isso daqui tem propriedades lineares, então, em termos de maximização, né, ou minimização, ah, perceba que a função f, por definição, como ela é uma função de densidade de probabilidade, ela é sempre uma função não negativa, né? E no caso das contínuas, a gente define que essa f pode assumir o valor zero, mas ela não assume. Então, isso daqui o valor dessa função aqui vai ser sempre positivo, tá? Ou no máximo igual a zero. Se for igual a zero, isso aqui tudo é igual a zero. Se for maior do que zero, para minimizar, sendo que isso aqui é maior do que zero, para eu minimizar esse produto, basta eu minimizar essa esperança, tá? Já que isso aqui é positivo, tá bom? Então eu posso crescer essa integral e trabalhar somente com essa esperança que está aqui dentro, essa esperança condicional. Ou seja, minimizar o risco, o erro esperado do risco total a uma determinada regra R é o equivalente ao minimizar essa esperança aqui, tá? Essa esperança é a mesma que está aqui dentro da integral, tá bom?
Em relação agora, já que x está fixo, né, então isso daqui é uma função só de c. Como c são. Como essa função de risco que está aqui dentro, ela é uma variável discreta, então a esperança dela vai seguir da mesma forma que a gente calcula a esperança de variáveis aleatórias discretas. Então eu tenho aqui a minha variável aleatória, que é a minha função lambda, vezes a probabilidade dessa variável aleatória assumir esse determinado valor. Tá? Essa é a definição de esperança para variáveis aleatórias discretas. Então o que eu tenho aqui é a minha função de perda, tá? Multiplicando aqui a probabilidade de eu associar esse objeto que agora está fixo, que é x, em, um, em uma classe j. Então eu estou calculando aqui é, o risco associado à classe j, dado que o meu classificador colocou esse objeto x, que agora está fixo, na classe k. Tá? Então k está fixo aqui. Bom, essa probabilidade aqui, dado que eu observei x, qual é a probabilidade dele pertencer a j, é a mesma daqui. Ó. Eu não consigo calcular essa probabilidade direta. Então, o que eu consigo fazer é reescrever em termos do teorema de Bayes, e aí eu tenho essa função. Então, eu vou ter aqui ó, a densidade dessa observação x, considerando a classe j, multiplicando a probabilidade a priori da classe j, ou seja, probabilidade a priori e a probabilidade natural de um objeto fazer parte da classe j. Isso dividido pela, pela densidade marginal de x. Tá? Agora percebam o seguinte: se meu objetivo é minimizar isso daqui, f de x é uma constante em termos da minimização. Então a gente desconsidera esse denominador aqui, essa densidade marginal de x, porque ela vai ser constante para qualquer que seja o valor de k. Tá? Então a gente despreza essa quantidade. Então a expressão em cima ela é minimizada quando a minha regra fixa, o resultado da minha regra é fixa em um valor k, tal que eu tenho essa soma, né, do meu custo multiplicando a probabilidade do objeto x pertencer à classe j, que aqui está representada pela verossimilhança de x na classe j e a probabilidade a priori da classe j. Tá? Agora, isso daqui eu estou minimizando o risco, né, para uma determinada classe K. Agora, eu quero minimizar para. Não, eu continuo minimizando aqui para uma classe K. Tá? Ah, então, eu tenho um teorema 1 aqui. Ó. Para uma dada função de perda lambda, o classificador R estrela tem menor risco total de todos os outros classificadores se o risco esperado dele for menor do que o de todos os outros. Ou seja, R estrela vai ser o melhor classificador segundo o critério do risco de minimização do risco total, tal que uh, esse risco associado, que é esse somatório aqui, associado a ele, for o menor considerando qualquer outro classificador. Tá? No caso, para eu minimizar isso daqui, eu preciso conhecer
a função de risco, e nem sempre a função de risco é algo simples de se obter, tá? É como eu dei o exemplo anteriormente. Mas nós consideramos aqui para efeitos teóricos e até mesmo práticos, a gente desconsidera o cálculo dessa função de perda, porque na prática ele é difícil de se obter, tá bom? Então, a gente usa uma função de perda específica que é chamada função de perda 0,1. A função de perda 0,1 ela associa o valor 1 a uma perda, né, quando eu erro a classificação, e ela assume o valor 0 a perda quando eu não erro a classificação, tá? Então percebam que o risco total, que é esse somatório aqui do que a gente estava calculando, ele pode ser como ele é como essa função de risco aqui, ela é 0,1, então vai acontecer que para quando j for igual a k, essa função vale zero, que vai multiplicar com essa probabilidade. Então essa parcela dessa soma vai ser igual a zero. Então a gente pode retirar essa parcela da soma e reescrever o risco total como sendo o somatório de j de 1 até d, onde j é diferente de k, porque quando j é igual a k, isso daqui vale zero. Então na soma não vai interferir nada, tá? É um elemento neutro. Então meu risco total é isso daqui, é a soma, né, de todas as probabilidades de erro. Agora, desculpa, o meu risco total ele vai ser representado pela soma das probabilidades de erro, porque eu estou considerando a função de perda igual a 1 quando eu erro a classificação, tá? Então o que eu tenho aqui é somas de probabilidades, né? E essas somas de probabilidades é uma é uma soma de é uma soma de desculpa, gente. Tá, voltando aqui. O risco total eu reescrevi como sendo uma soma dessas probabilidades. Essas probabilidades aqui, elas são, são eventos do seguinte tipo: eles são mutuamente exclusivos, ou seja, a interseção entre eles é o vazio, tá? E a união entre eles forma o espaço amostral, ou seja, o que eu tenho aqui são partições, probabilidade de partições do espaço amostral. Bom, se elas são partições do espaço amostral, eu sei que a probabilidade do espaço amostral é 1, né? E eu posso reescrever isso daqui como sendo a probabilidade das partições que são relacionadas ao erro, eu posso reescrever como sendo um menos, ou seja, a probabilidade complementar, um menos a probabilidade do acerto, tá? Agora percebam o seguinte: se eu conseguir reescrever o risco total como sendo um menos a probabilidade de eu acertar, ou seja, um menos essa probabilidade aqui, minimizar esse risco, né, é, vai acontecer, a gente tem a seguinte situação: um menos essa probabilidade aqui, minimizar isso significa que essa probabilidade tem que ser pequena, certo? Um menos isso daqui. Isso só vai ocorrer, um menos essa probabilidade de acerto, isso daqui só vai atingir o mínimo quando essa probabilidade de acerto
for maximizada, ou seja, ela chegar mais próxima de 1. Tá? Então, minimizar o risco total é a mesma coisa do que eu maximizar a probabilidade de acerto. Ou seja, temos o teorema 2. Para uma função de perda 0,1, a gente define como classificador de Bayes. A gente vai classificar uma nova observação x, tal que essa regra de x ela maximize a probabilidade desse x pertencer a uma classe K, tal que essa seja a maior probabilidade de todas as probabilidades de classe, tá? Onde esse x possa pertencer. Então, o que eu estou fazendo aqui nesse classificador é minimizando o risco total, porque maximizar essa probabilidade é minimizar 1 menos essa probabilidade, tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte: o que essa regra está me dizendo é que eu vou associar um objeto X numa classe K, tal que essa probabilidade, que a gente chama de probabilidade a posteriori de classe, tá? Que é a verossimilhança dessa observação em relação a, aos objetos da classe K, multiplicando a probabilidade a priori da classe K, for o máximo, né, dessa probabilidade a posteriori de classe em relação a todas as outras classes. Em termos práticos, significa eu vou associar o meu objeto X à classe onde ele tiver maior probabilidade de ser proveniente dela. Então, esse é o que nós chamamos de classificador de Bayes. Diferente da primeira definição, que é que o classificador é qualquer regra que associe o espaço das características a uma identificação de classe. Agora eu tenho, além disso, eu tenho uma regra que faz exatamente isso, associa o espaço das características a uma determinada classe, né, a um conjunto. A imagem dele representam classes. É, mas além disso, eu minimizo o risco total. Então significa que o meu classificador ele, ele segue aquela definição, mas ele tem uma propriedade além, que é a minimização de um risco de decisão. Tá? Lembrando que isso é para perda 0,1. Se a perda for diferente da perda 0,1, então essa maximização ou minimização do risco toma uma forma totalmente diferente, tá? Então é por isso que a gente usa a função de perda 0,1, que é para facilitar a minimização do risco total e definir, consequentemente, o risco de Bayes, tá? É, essa é uma ideia extremamente intuitiva, tá? E na prática você não fica dependente de fato dessa função de perda, tá? Porque porque você vai na hora de classificar, você vai com uma informação adicional, que é eu estou classificando esse objeto na classe K com essa probabilidade aqui, e eu sei que ela é a maior das probabilidades que eu posso obter, tá? E com isso, na prática, a gente consegue balancear os custos associados a isso. Então, por exemplo, se eu tenho uma decisão onde, digamos, eu preciso dizer se um equipamento ele está aprovado ou não para uso, né, pelo, pelo consumidor, tá? Se eu digo que um aparelho ele está apto com probabilidade de 57% e eu tenho um,
um segundo dispositivo que eu tenho a probabilidade dele estar apto igual a 98%, a gente tem uma informação adicional aí que nos ajuda a minimizar o custo, né? Então, por exemplo, esse que tem 98%, ele tem muita chance de realmente estar bom, tá? Então, provavelmente ele vai ter uma baixíssima probabilidade de, de estar com problema, né? A chance dele estar com problema é 2%. Então, a chance de eu ter um recall desse dispositivo, ou ter que fazer um reparo, ou gerar uma insatisfação no cliente é de 2%. Já o outro, ele tem uma probabilidade de me trazer problemas de 49%. E aí eu não. E aí já é um problema grande para mim. Bom, se é 49%, muito, pode tem essa probabilidade é uma probabilidade alta. Então, dele me trazer custos, ou seja, fazer um reparo, troca de produto, causar uma má impressão para o cliente, né? O cliente ter uma péssima experiência com a empresa. Então eu já posso olhar para esse daqui e decidir não colocar na prateleira, apesar de ele ter uma probabilidade que me diz que ele é apto ao consumo. Mas como ele está me dando essa medida adicional, né, que é a probabilidade, essa informação adicional, eu tomo a decisão de não colocá-lo, né, na prateleira por conta de me gerar esse tipo de problema. Mas se esses problemas não forem o suficientes, por exemplo, não vão me causar uma perda financeira muito grande, eu posso colocar ele na prateleira e ele tem 51% de chance de dar certo, me trazer lucro, como ele tem uma chance de 49% de dar errado e me trazer algum tipo de prejuízo, tá? Se o prejuízo para mim for pequeno, então para mim eu posso muito bem adotar a decisão do classificador. Mas se ele for um problema muito grande para mim, aí eu posso tomar uma segunda decisão mais preventiva. Tá? Então a importância de ter essa informação adicional nos leva a, a um poder de melhor decisão, uma decisão mais analítica. Tá? Então é por isso que os classificadores estatísticos eles têm uma vantagem em relação aos classificadores heurísticos, né, que são baseados totalmente em algoritmos, ou os classificadores que são feitos lá por meio de é, classificadores assim mais matemáticos, né, que você usa a álgebra mesmo para fazer a separação. Que eles fazem a separação tudo bonitinho, mas eles não te dão essa medida em relação à decisão. Então, por isso que os classificadores estatísticos eles levam uma vantagem em relação aos classificadores matemáticos e heurísticos. Bom, existe um problema prático na, no uso desse classificador de Bayes, tá? Que é essa probabilidade a priori das classes. Em geral, a probabilidade a priori das classes é estimada por meio do estimador proporção. Então eu conto quantas observações você tem numa determinada classe, quantas eu tenho na outra e calculo a proporção. Então essa é a estimativa para a probabilidade a priori das classes. Só que dependendo do fenômeno ou do experimento que você esteja tratando, né, os dados, você pode estar num contexto que nós chamamos de dados desbalanceados, não é só um experimento desbalanceado mesmo, tá? O termo é só experimentos desbalanceados. O que que acontece? É quando você tem um número de observações nas classes diferentes. Não existe nenhum problema nisso, tá? O que existe é que alguns fenômenos você tem é, uma, uma diferença muito grande na proporcionalidade
das observações em cada classe. Então, por exemplo, se você está estudando doenças que são raras, né, ou seja, que tem uma incidência muito pequena na população, e você compara isso com pessoas saudáveis, é, vai acabar que a probabilidade, né, em relação à classe de indivíduos saudáveis vai, é, vai ser muito alta, e consequentemente quando a gente multiplicar aqui, uh, o nosso classificador ele vai ficar viciado em classificar somente as pessoas como sendo saudáveis, porque a probabilidade a priori está muito alta, tá? Então, esses experimentos desbalanceados, quando há uma diferença muito grande entre as observações nas classes, o ideal é você não trabalhar com isso daqui, tá? O ideal é você trabalhar com o que a gente chama de classificador de Bayes de máxima densidade a posteriori. Então é você simplesmente tirar a probabilidade a priori da classe e trabalhar somente com a função de verossimilhança. Por quê? A função de verossimilhança ela vai te dar uma medida em relação ao do teu objeto X que tu quer classificar com relação às outras observações que estão é, nessa classe J, tá? Só que isso daqui a gente pode enxergar como sendo ela, não é sensível a essa quantidade de, de informações, tá? Ela não vai te prejudicar ou não se o tamanho da amostra for muito grande ou se o tamanho da amostra for muito pequeno, ou se a diferença no tamanho de amostra de cada classe for muito desbalanceada, tá? Então, a gente opta pelo modelo de máxima densidade a posteriori, até porque ele realmente é o mais intuitivo, tá? Porque o que eu estou calculando aqui é simplesmente a verossimilhança entre um objeto e a classe, ou seja, os outros objetos que compõem essa classe. Ou seja, eu estou calculando a probabilidade dele é, ser semelhante, né? Eu estou comparando ele com aquela amostra e eu estou calculando a densidade dele. Isso significa que uma medida de probabilidade da semelhança entre esses objetos, tá? E aí, então, é preferível que a gente use o método classificador de Bayes.